Bom, este vídeo é para demonstrar os erros conceituais do coeficiente de correlação e da teoria dos mínimos quadrados. O que é isso? Quando eu tenho um grupo de dados, um dado que dá para fazer um gráfico, aqui no Excel temos gráficos recomendados, temos um gráfico qualquer dados experimentais e que podemos ajustar a uma curva normal. Como se faz isso? Bom, na escola de engenharia me falaram, clica no botão direito, adicionar linha de tendência, e isso que vai ser as linhas, o ajuste exponencial. Eu vou colocar aqui os R's quadrados e a equação do gráfico. Então, R de 0,892. Só que eu vou mudar a linear. Linear 0,6, logarítmica 0,83, melhorou. Polinomial, potencial. Essa está muito boa. 0,8943. Mas e como eu avalio agora? Usando o coeficiente de correlação. Este coeficiente foi utilizando a teoria dos mínimos quadrados para ajustar essa curva aos meus dados experimentais. Só que agora vamos ver este negócio aqui. Este gráfico, os dados experimentais, eles ficaram em laranja, é a mesma curva que aqui, e aqui tem uma curva que foi simulada com um coeficiente de correlação de 0,944. Fala, excelente, perfeito. Eu baixei a curva. Só que eu tive uma especial atenção a ver aqui um valor. Aqui é praticamente 100% de erro. Se vocês notam, bom, aqui falta um pequeno pedaço, né? Esse comprimento de aqui é o mesmo comprimento de aqui, quase. Ou seja, se eu utilizar esta curva amarela e utilizar neste ponto, estou cometendo um erro de uns 90%. Se eu aplicar aqui, bom, se este comprimento for o dobro que aqui, estou cometendo um erro de 50%. Aqui já fica bem menor. Se eu pego aqui e esse comprimento pequeno é menor, então se notamos em toda essa parte aqui, meus erros são incrivelmente grandes, especialmente aqui. Aqui, esse tamanho, praticamente é o mesmo tamanho, um erro de 100%, onde tem a maior quantidade de dados, que seriam os dados que geralmente se utiliza. Mas se o R quadrado de 0,944, meu R quadrado fantástico. Bom, aí eu fui trabalhando e eu achei uma outra curva aqui. Se notam, já não tem esse problema. Aqui os erros diminuíram bastante. Mas o R quadrado é só de 0,91. O que é? Magia? Não, não é magia. Bom, vamos analisar este outro gráfico aqui. Neste outro gráfico, aqui está praticamente nem perfeito. Mas temos um R quadrado de 0,995. Superar um 0,995? Este professor está maluco. Mas e este gráfico da direita? Está completamente ruim. Aqui tem todos os dados. E aqui tem toda essa grande quantidade de dados que não está batendo. Tem um R quadrado de 0,997. O que aconteceu? Não é magia, não é magia negra. O que acontece é que o coeficiente o R quadrado tem 3 problemas conceituais. Aqui eu tenho uma gama muito grande de dados, uma quantidade exagerada de dados. Então, ao fazer isso, aqui a quantidade de dados é praticamente 1/10 do que eu tenho aqui cheio de dados. Então, quando os dados eles estão muito juntinhos, o R quadrado, ele como utiliza todos os dados, ao ver todos esses juntinhos, a tendência do R quadrado é mostrar que este está perfeito, um 0,997. E este que tem menor quantidade de dados, não entra muito na matemática. Então, isso faz de que tenha um R quadrado gigantesco pela acumulação de dados. Muitos dados aí,
estão sendo acumulados, e isso que dá um R quadrado maior. Aqui tenho os dados mais ou menos espacialmente distribuídos, mas qual que é o problema? O problema é de escala. Aqui começo com 400 e aqui estou com mais ou menos 40. Se tenho aqui um erro de, olha, 60, é uma coisa. Aqui, se eu tenho um erro de 60, eu errei um monte. Esse é mais para o R quadrado. Se eu tenho um erro de 60 ao longo de toda a curva, vai me dar um R quadrado perfeito. Que? Não acreditam em mim? Bom, então aqui eu tenho uma prova, subindo mais, eu desenvolvi estas fórmulas. Você pega e faz duas linhas. Aqui, diferença de 1, diferença de 1. R quadrado perfeito. Aqui, diferença de 1. Aqui, diferença de 1. R quadrado perfeito. Não é 0.9999, é 1. Então, se vocês fazem essas duas, conseguem esse. Mas, e se você juntar, fizer este tipo de curva, a laranja, e fizer a azul, vocês notam que uma não tem nada a ver com a outra. Só que eu fiz de uma forma especial, usando estes erros e as tendências, de tal forma que este gráfico laranja e o gráfico azul tem o R de 1.000000. Aqui também eu fiz um outro gráfico subindo e descendo e também tenho um R quadrado de 1.00000. Então é isso que eu falava. E, utilizando a matemática e todos esses conceitos, eu consigo demonstrar que o R quadrado não está sendo bem utilizado. Não falo que está errado. Mas todos esses gráficos, mais estes dois gráficos de aqui, demonstram que o R quadrado não serve para você simular curvas experimentais. Pode servir para outra coisa. Tem que perguntar a um matemático. Bom, eu não quero dar... Bom, aqui o terceiro problema conceitual é que R quadrado mostra uma tendência, não mostra uma igualdade. Ao mostrar tendências, eu consegui fazer essas curvas lá em cima darem bem diferentes. Bom, eu não sou chato o suficiente só para dar o erro. Eu dei a solução. Utilizando esta fórmula Excel, absoluto de 100 vezes... Bom, na verdade, o que estou fazendo aqui é porcentagem de erro mínimo. Ou seja, valor simulado versus valor experimental, dividido entre o valor experimental, eu acho a porcentagem do erro. O 100 é para achar em porcentagem e o absoluto. E quando eu iterar os valores da curva de ajuste, eu tenho que iterar minimizando isso. A porcentagem de erro unitário, eu tenho que diminuir para que eu tenha uma curva assim. Para garantir que entre meus dados simulados e os dados reais, eu tenha o menor erro percentual. Por que percentual? Para que os erros aqui sejam da mesma magnitude que aqui. Porque aqui um erro de 60 é diferente que um erro de 60 aqui. Para o coeficiente de correlação, não. Mas para mim, sim. Então, é por isso que porcentagem de erro unitário, ele cria estas novas curvas. Então, com essa porcentagem de erro unitário, aqui o meu erro máximo era 90%, que eu mostrei aqui, 90%. Aqui eu iterei e os erros máximos me deram 41%. E esse 41%, se vemos aqui embaixo, é 2 pontos específicos. O resto é 24, é 31, que poderiam ser valores outlier e podemos analisar isso melhor. Então, em lugar de jogar um coeficiente de correlação, o erro percentual unitário, podemos ver ponto a ponto a simulação e dá para notar de que os valores, esta curva simula muito melhor que esta. Está na cara. Aqui tenho erro de 90%. Aqui um erro de 42%, mas eu sei onde que está. O mesmo aqui, como é um erro percentual unitário, não interessa se eu tenho 100 dados aqui.
O erro percentual unitário aqui é de 8%. Aqui é de 157%. Mas se notam aqui 40 a 100, é 120%. O erro não está aí, o erro está aqui, em toda esta parte. Porque os valores são muito pequenos, então um valor um pouco para cima cria esse erro gigantesco nesta parte. Então, aplicar o coeficiente de correlação e falar, 0,995, está errado. Temos que analisar, bom, eu proponho a porcentagem de erro unitário, minimização desse. É uma formulinha, essa formulinha copiam e usam o solver para resolver. Bom, dado que a conclusão, os três problemas conceituais do coeficiente e teoria não podemos utilizar assim cegamente na engenharia. Este menor erro percentual pontual é uma técnica simples de implementar e que fornece uma segurança até visual. Outros problemas. Se a teoria dos mínimos quadrados está errado, temos que ver o desvio padrão, temos que ver o desvio médio, temos que ver todas essas coisas. Bom, tomara tenham gostado do primeiro negócio técnico. Aqui tem um outro gráfico que usei numa outra pesquisa, em que um erro aqui pequenininho é bem diferente que um erro aqui lá. Então aqui colocar valores elevado à quarta não está tão certo assim. Isso já veremos num outro vídeo. Agora eu deixo com esse vídeo para que vocês analisem, pensem e qualquer comentário podem me escrever.